Mais restrições no primeiro dia de parques, feiras e clubes e até shoppings fechados. Saúde mental, o que fazer com tanto tempo em casa e a ansiedade que só aumenta com as notícias sobre o coronavírus. Calamidade, os detalhes do plano do governo federal para a economia e a mais nova crise. A briga entre Eduardo Bolsonaro e a China. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Boa tarde a você. O Distrito Federal tem agora 36 casos confirmados do novo coronavírus. Em todo o país, são 428 com 4 mortes e mais de 11 mil em investigação. E as restrições aumentaram, agora feiras, clubes, shoppings e parques também estão fechados aqui no DF, inclusive o maior parque urbano da América Latina, que fica no coração da capital, o nosso Parque da Cidade. 8h57 da manhã, o Parque da Cidade nem de longe lembrava a grande movimentação que normalmente tem logo nas primeiras horas do dia. Os carros do Detran e barreiras que impediam o acesso já sinalizavam. Algo estava diferente. Sem saber do decreto, algumas pessoas tinham reservado a quinta-feira para malhar no maior parque urbano da América Latina. Encontrei o parque fechado. Beber uma água e voltar para casa. O administrador do parque disse que em tempos difíceis, medidas mais rigorosas precisam ser tomadas. Acrescentou que há uma equipe de vigilância para avisar do fechamento do parque. Eu achei muito viável e legal esse decreto, porque esses dias todos está tendo aglomeração muito grande de pessoas. Tá como se ontem mesmo a situação aqui estava como se fosse um final de semana de festa dentro do parque, entendeu? O local tem 420 hectares. Das 7 entradas de acesso, apenas 2 vão ser liberadas. Caminhei aqui ontem, inclusive perguntei para o guarda, eles não tinham previsão de que fecharia, né? A gente estava sabendo que estava fechado. Parque Nacional, a Água Mineral e a Floresta Nacional de Brasília. A ordem é para fechar também feiras populares, clubes recreativos, zoológico, boates, casas noturnas e shoppings. O governo tem sinalizado, precaução aí para diminuir o contágio, do coronavírus. Medidas foram adotadas na Europa, que estão num estágio mais avançado. Acredito que é uma medida paliativa e é uma forma aí de minimizar o impacto aí para a população. Depois do decreto que amplia as restrições com o objetivo de conter o avanço do coronavírus, a Ceasa já tem um plano de ação para tentar evitar a queda das vendas nos próximos 15 dias. Em relação ao mercado em si, a Ceasa, como uma característica de mercado atacadista e a função de abastecimento do Distrito Federal em torno, esse mercado até o momento permanece com as atividades regulares. Porém, aos sábados que acontecem as feiras populares, o varejão e o mercado da agricultura familiar, a Ceasa decidiu acatar ao decreto do governador e interromper essas feiras a partir do próximo sábado. Olha, Brasília agora, em alguns locais, está vendo cenários de filme de ficção, daqueles filmes de tragédias, de filmes apocalípticos com as ruas esvaziadas. O Parque da Cidade hoje não havia viva alma. É um ambiente até um tanto quanto entristecedor, para não dizer assustador, mas é necessário. A China hoje deu uma grande notícia ao mundo. Pela primeira vez passou um dia inteiro sem que na província de Wuhan, que é o epicentro da epidemia, tenha registrado nenhum novo caso de coronavírus. Isso é uma grande notícia, mostra que de fato na China eles já começaram a vencer essa epidemia. Mas levou tempo, levou ali uns 3 meses e meio no caso da China, porque os chineses são disciplinados, eles também são obedientes ao governo, e o governo mandou todo mundo ficar em casa, fechou tudo, e com isso acabou favorecendo ao enfrentamento da doença. Aqui em Brasília tem sido uma coisa muito semelhante, A gente viu que Brasília, o governo do Distrito Federal, saiu na frente de todos os outros governos com medidas bastante restritivas. Hoje nós amanhecemos com a notícia da decretação da proibição do atendimento público nas agências bancárias. Devem vir mais coisas por aí. E olha, os shoppings estão fechados, como vocês viram, mas o comércio de rua depende de cada lojista.
A única exigência é o funcionamento em horário reduzido, de 9 às 6 da tarde. Mas mesmo com o cenário crítico, empresários seguem otimistas e buscam agora alternativas para este momento muito delicado. Tem 5 meses que a Daniela abriu a loja. Logo de cara, um desafio a ser enfrentado, a queda das vendas por conta do medo das pessoas em serem contaminadas pelo coronavírus. Mas ela agiu rapidamente, pensou em formas para driblar a crise. A gente acredita que as vendas vão ser muito intensificadas no online. Então a gente preparou a equipe para intensificar o atendimento no WhatsApp e pelo Instagram. A gente está preparando o lançamento do site, que já era um projeto desde a abertura da loja. Ela ainda pensou em uma alternativa para fazer o produto chegar à mão das clientes que moram aqui no Distrito Federal. A gente estabeleceu frete grátis para várias localidades no DF e conseguimos um frete bem em conta de R$15 para todo o DF, que a gente consegue atender áreas mais distantes, como Planaltina, Braslândia, até Valparaíso do Goiás a gente consegue fazer. Mas nem todo mundo tem conseguido criar soluções para o prejuízo causado pela falta de clientes. De acordo com o Sindivarejista, até o dia 11 de março, o comércio contabilizou um prejuízo estimado em R$80 milhões. A expectativa é que chegue a R$400 milhões até o dia 31 deste mês. Teremos sim um impacto acentuado em março inicialmente, e precisamos entender como vai ficar isso no decorrer de abril, mas teremos sim um impacto acentuado na economia do GDF, no setor de comércio, varejo e serviços. Mesmo diante desse cenário, a Daniela está esperançosa e acredita que isso tudo vai passar. A gente tem que entender que a gente também tem que se reinventar para atender a clientela, tentar faturar no nosso negócio da forma como for possível e sem também perder a esperança de que a crise vai passar muito rápido, se Deus quiser. E 2 ministros do governo foram diagnosticados com coronavírus e estão em isolamento domiciliar. O presidente Jair Bolsonaro decretou calamidade pública, o que permite o uso de mais dinheiro para atender às necessidades do Ministério da Saúde, com a capacitação do SUS e a compra de mais testes para detectar a doença. Minutos antes da entrevista, uma funcionária de máscara higienizou os microfones. Depois, 8 ministros e Jair Bolsonaro chegaram, também protegidos. Segundo o ministro da Saúde, foi obedecido o protocolo diante da confirmação de mais 2 casos de coronavírus no Planalto. Os ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Augusto Heleno, da Segurança Institucional, um dos mais próximos conselheiros de Bolsonaro. Ambos estavam na comitiva que viajou aos Estados Unidos, somando agora 16 infectados. Segundo o presidente, os 2 testes que fez deram negativos. Ele afirma que vai manter contato estreito com a população, se necessário. Eu, como chefe do Executivo, o líder maior da nação brasileira, tenho que estar na frente, junto com o meu povo. Não se surpreenda se você me ver nos próximos dias entrando no metrô lotado em São Paulo, entrando numa barcaça na travessia Rio-Niterói e horário de pico, ou dentro de um ônibus em Belo Horizonte. Isso longe de demagogia ou populismo. O plano de contingência do governo consiste em garantir dinheiro para a saúde e capacitar o SUS. O decreto de calamidade pública editado por Bolsonaro suspende a necessidade de economizar recursos para diminuir a dívida pública. A meta de 124 bilhões de déficit está suspensa até o fim do ano. Com mais recursos em caixa, 1 milhão de kits de testes já foram comprados. Muitos estão em fabricação e o Brasil pode importar novos exames. Todos os laboratórios centrais dos estados estão capacitados com os equipamentos para poder rodar os exames nos estados. Acabou remessa de amostra. Vamos abrir agora para outras estruturas poderem produzir também. E se tivermos possibilidade de aquisição, adquirir também. Mas continua a determinação de só realizar exames em casos graves. Nesse momento, a preocupação é evitar a superlotação na saúde pública. Um acordo com o Tribunal de Contas da União e a Justiça diminui a burocracia para a construção de novos hospitais e ampliação de leitos. Bolsonaro reconheceu a falta de capacidade do SUS. O que nós buscamos é estender, alongar o prazo daqueles que, porventura, contrairão o vírus, já que não existe vacina para tal. E o objetivo de alongar esse prazo é porque o nosso sistema de saúde não tem condições de
acolher uma quantidade considerável de infectados. A exportação de itens fundamentais para o combate à doença, como respiradores em UTIs, foi suspensa. Os estados já foram notificados para enviar ao Ministério da Saúde, o mais rápido possível, uma projeção do número de leitos necessários com e sem auxílio dos equipamentos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem esse projeto do governo que decreta estado de calamidade. A proposta segue agora para o Senado, que prepara uma votação virtual amanhã. Quem vai explicar melhor é Renata Dourado. Algo inédito, Renata. Primeiro, uma votação numa sexta-feira, que não é nada comum em Brasília. E depois essa história da votação virtual. Como é que vai ser na prática, hein, Renata? Boa tarde. Rodrigo, boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Inédito, né? A gente está vendo coisas que a gente nunca viu antes, sobretudo também lá no Congresso Nacional. A coisa complicou lá no Senado, com a descoberta de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está com coronavírus. Ele chegou a ir para o hospital ontem, ficou em observação, fez alguns exames, mas já está em casa, está em observação, em quarentena em casa. E aí, a mesa diretora do Senado convocou, portanto, a sessão para amanhã. A sessão está prevista para as 11 horas da manhã, vai ser uma sessão virtual, por meio de um aplicativo. Foi divulgada uma nota e nessa nota a Secretaria diz que vai explicar hoje, no decorrer de hoje, para os senadores como que vai ser de fato essa votação. Mas o fato é que ninguém vai ter que ir lá, vai ser virtual mesmo, cada um vai fazer essa votação por aplicativo e o país não pode parar, sobretudo os poderes, o Legislativo. Então o Senado, como você bem explicou, a Câmara já aprovou, os deputados federais já aprovaram e agora os senadores têm que aprovar esse decreto aí tão importante. E a gente viu aí na matéria do Caian, importante também porque o governo nesse momento ele precisa ter liberdade para usar esses recursos, com, obviamente, ali tendo uma organização, mas precisa ter liberdade. Por exemplo, o governo não esperava, o mundo não esperava ter que investir tanto na saúde, então vai ter que investir mais na saúde. E na economia também, a gente vem acompanhando aí essas economias, esses pacotes que vêm sendo anunciados pelo Ministério da Economia. A mais recente também diz respeito aos trabalhadores informais, aqueles trabalhadores que não têm carteira assinada, que estão enfrentando também muitas dificuldades, assim como todo o comércio, nós vimos também na reportagem. Então, qual o direcionamento para esses trabalhadores informais, que não têm carteira assinada? O governo vai fazer um pagamento mensal de R$200, isso até o mês de julho, no primeiro momento até o mês de junho, então todo mês vai ser depositado na conta desses trabalhadores R$200, algo em torno de 38 milhões de pessoas serão beneficiadas, repito, trabalhadores informais que não têm carteira assinada e que não recebem também um outro benefício. Então, o governo vai investir algo em torno de 15 bilhões de reais nesse setor, para ajudar, portanto, essas pessoas. É um valor baixo, mas pelo menos já ajuda, Qualquer ajuda certamente é muito bem-vinda. Também no setor formal, medidas para evitar as demissões. Então, o governo autorizou a redução da carga horária de trabalho em 50%. Então, os patrões vão poder fazer isso, essa redução em 50% e redução proporcional também ao salário. São medidas, portanto, para ajudar as pessoas que estão na informalidade e também para ajudar aquelas pessoas que estão na formalidade para que não sejam demitidas. E sobre esse decreto aí nós vamos ouvir mais uma vez o comentário do Cláudio Berto. Olha, a imagem de ontem com o presidente Jair Bolsonaro meio que se atrapalhando na utilização da máscara protetora mostrou uma virada da atitude do governo, mas sobretudo do presidente da República em relação ao coronavírus. Ele vinha desdenhando dessa doença, mas agora caiu a ficha, com pessoas já morrendo, já são 5 casos de morte, com tantas pessoas infectadas, inclusive alguém muito próximo dele, que é o general Augusto Heleno. Aquela infecção, esse diagnóstico do general Augusto Heleno pegou de jeito o presidente da República e também do ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, também muito ligado, muito próximo ao presidente da República. A gente percebeu que o presidente mudou de atitude e passou a liderar esforços do governo federal no sentido ou na intenção de mitigar ou diminuir os efeitos dramáticos dessa crise na economia. É bom que o governo tenha agora lançado olhos sobre aqueles mais desfavorecidos, inclusive prevendo a distribuição até de dinheiro para ajudar na manutenção dos que sofrem mais e sofrerão ainda mais com todas as restrições que são impostas pelo combate ao coronavírus. A seguir, a gente mostra como cuidar da saúde mental em tempos de isolamento. E o Band Cidade volta daqui a pouco.
E após cancelar cirurgias efetivas, aliás, eletivas em hospitais públicos e hospitais universitários, o GDF voltou atrás e resolveu manter as cirurgias. Em nota, nesta manhã, a Secretaria de Saúde informou que está trabalhando para manter a rotina normal de atendimento nos hospitais e também está preparando as unidades caso ocorra algum pico de coronavírus. Para isso, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar 90 leitos de UTI, sendo 60 no Hospital de Santa Maria, 15 no Hospital de Taguatinga e mais 15 no Agarrã. A internet pode ser tão prejudicial à saúde quanto o próprio coronavírus. Em tempos de redes sociais, são tantas informações e tão pouco o que fazer em casa que a saúde mental pode acabar comprometida. Por isso, recebemos no Consulte Doutor de hoje o psiquiatra Tiago Blanco. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Obrigado, boa tarde, Orengo. Boa tarde a quem está nos assistindo em casa. Muito boa tarde, doutor. Neste momento, pessoas em casa, sem muito o que fazer, ficam acompanhando as notícias ou recebendo notícias de WhatsApp. Como manter a tranquilidade e a sanidade mental, doutor? Uma boa pergunta, Orengo. A ansiedade é um fenômeno já esperado para situações como essa que nós estamos vivendo de excepcionalidade. Então, sentir medo e preocupação faz parte do processo todo. É importante que a gente tome alguns cuidados e um deles, a partir do momento que a gente entende que algumas pessoas podem estar mais vulneráveis, é evitar expor as situações que causam mais desconforto. Algumas pessoas que não conseguem lidar bem com essas informações devem evitar um excesso de informações. A gente recomenda em torno de 1 a 2 vezes por dia de ter acesso às informações e, principalmente, estar atento a informações de qualidade. Os fatos minimizam os medos, diminuem os medos. Portanto, acessar conteúdos que sejam de fato verdadeiros, seja nos canais de comunicação do jornalismo, seja nos canais de comunicação das autoridades sanitárias, é o caminho mais importante do que ficar lendo, na verdade, conteúdos que possam não ser verídicos. E por isso que esse espaço aqui é tão importante, doutor. Consulte doutor, para a gente trazer informação para vocês e para que vocês permaneçam em casa. A gente está aqui no estúdio para que você fique aí tranquilo em casa. Agora, para quem precisa ficar em casa, doutor, já está em quarentena, está em home office, como manter uma rotina, porque as pessoas mudam muito a rotina, estão acostumadas a acordar cedo, ir trabalhar, pegar às vezes o transporte público, ir de carro, e aí tudo acabou. Agora a pessoa fica em casa. Como evitar entrar em depressão, por exemplo, doutor? Primeira indicação é que as pessoas consigam manter algum grau de rotina em casa. Portanto, o horário de acordar deve ser o mesmo, as pessoas devem se vestir de forma aproximada do que faziam para ir ao trabalho, ter tarefas a cumprir em casa, se estão em home office, tem algumas tarefas, ou mesmo quem não está, precisa, na verdade, ter alguma atividade. Isso vale para os adultos, vale para as crianças também, porque as crianças, às vezes, ficam muito soltas. Então, ter atividades que sejam pedagógicas, acadêmicas, que os pais possam colaborar com isso. Tudo isso nos ajuda, além de, obviamente, manter uma dieta saudável, prática de atividade física em casa, né, respeitando a restrição de fluxo de pessoas, mas mantendo adequado. E, principalmente, não menos importante, é o sono, manter, na verdade, um tempo de sono adequado, nem estender muito, nem limitar em exagero o sono. Agora, outra recomendação importante é que, apesar de que as pessoas não devam se encontrar, isso não quer dizer que elas não devam interagir entre si. Manter o vínculo social, manter o contato com as pessoas é fundamental para que a gente mantenha a nossa qualidade de vida. Afinal de contas, nós somos seres sociáveis a priori, então precisamos uns dos outros para nos sentir saudáveis. E tem tanta tecnologia agora, né, doutor? Hoje em dia, sei lá, com Facebook, aliás, FaceTime, também com Skype, você consegue estar próximo das pessoas mesmo longe. Tem dúvida chegando aqui, doutor, sobre pessoas que estão, por exemplo, passando por algum problema de saúde, não podem sair. A gente está na iminência, aí tem medidas mais restritivas. Qual deve ser o comportamento? Entra em contato com o médico, depois, de repente, antecipa uma receita. O que essas pessoas devem fazer? Essa é uma recomendação de que tem sido feita, de que a gente possa limitar os atendimentos eletivos. Portanto, as pessoas que estão estáveis nas áreas de qualquer especialidade médica devem evitar frequentar consultórios ou mesmo os hospitais. Mas é preciso que, para aqueles que têm doenças crônicas e que fazem uso regular de medicação, que tenham pelo menos 2 semanas de medicação disponível em casa. Né? Nas nossas previsões mais otimistas, nós teremos aí pelo menos 2 a 3 semanas de uma restrição bastante rigorosa de fluxo de pessoas. Portanto, você que usa alguma medicação deve procurar o seu médico e manter o acesso à medicação.
pegar a receita ou que o médico possa disponibilizar que alguém leve a receita até o paciente. Isso tem sido uma prática dos consultórios particulares, que eu acho que é mais prudente, de fato, e por isso é importante. Isso vale para pacientes que têm transtornos mentais, pacientes epiléticos, pacientes oncológicos e pacientes que têm doenças crônicas de qualquer natureza. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Eu que agradeço. E olha, como se não bastasse a crise causada pela pandemia do coronavírus, uma outra crise diplomática foi criada pelo filho do presidente Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele usou as redes sociais para culpar a China por tudo o que está acontecendo, só que ele esqueceu de que estava falando do maior parceiro comercial do Brasil. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Como é que fica agora essa crise diplomática, hein, Renata? Complicado, né, Rodrigo? Tudo que a gente menos precisa nesse momento é de mais conflito, né? Estamos todos no mesmo barco, então a ideia é unir forças para tentar combater essa pandemia. E aí a resposta é bem imediata do embaixador da China, mas vamos entender melhor tudo o que aconteceu. Então, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Bolsonaro, usou as redes sociais para responsabilizar a China. Vou pedir para o Neto soltar aí, nós pegamos as postagens dele. Então, entre outras coisas, ele disse que, mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgastes, mas que salvaria inúmeras vidas. E a resposta veio imediata do embaixador da China do Brasil, nós estamos vendo aí. Ele diz, entre outras coisas, que as palavras do deputado Eduardo Bolsonaro foram um insulto maléfico contra a China e o povo chinês e que a atitude não condiz com o cargo de deputado federal e com a figura pública. Disse ainda que as palavras vão ferir as relações entre Brasil e China, repudiou com veemência as palavras do deputado e exigiu a retirada do que foi escrito e pedido de desculpas ao governo chinês. Disse que ia protestar junto ao Itamaraty. A gente vê aí que o embaixador, ele marcou o ministro das Relações Exteriores, o presidente da Câmara e o próprio deputado, né? O deputado Eduardo Bolsonaro. Então, quem se manifestou? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, respondeu que, em nome da Câmara dos Deputados, pede desculpas à China e ao embaixador pelas palavras irrefletidas do deputado Eduardo Bolsonaro. A atitude, segundo o presidente da Câmara, não condiz com a importância da parceria estratégica entre China e Brasil e com os ritos da democracia. Então, a gente viu aí toda essa história, estamos acompanhando. Nós nos reportamos ao Ministério das Relações Exteriores, até agora não tem nenhum comunicado, não tem nenhuma resposta. E, como você bem disse, a gente está falando do principal parceiro comercial do Brasil. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Nós fizemos aqui um levantamento. No ano passado, a relação comercial entre os dois países atingiu 98 bilhões de dólares. Só o Brasil exportou para a China no ano passado algo em torno de 63 bilhões de dólares. Então, algo muito sério, muito grave, né? Vamos ouvir o Cláudio Humberto sobre esse assunto. Olha, o deputado Eduardo Bolsonaro não disse nenhum absurdo. Absurdo foi ele ter dito: não pode o presidente da República do Brasil falar mal de um país como a China, que é o nosso maior parceiro comercial e com o qual nós mantemos relações amistosas já há várias décadas, né? Mas o que é que ele disse? Ele disse que a China, começou tudo lá na China, né? Que a China foi ali que nasceu o coronavírus. Isso é verdade, nasceu na província de Wuhan, que era o epicentro, a gente ouviu tanto essa expressão de epicentro da epidemia. Ele disse também que, tanto quanto aconteceu no desastre de energia nuclear lá em Chernobyl, na Rússia, também na China, as autoridades esconderam a doença. Olha, essa acusação foi feita pela própria Organização Mundial de Saúde. Países do mundo inteiro levantaram suspeitas sobre a transparência das autoridades chinesas em relação ao coronavírus. E as próprias autoridades chinesas puniram o prefeito, o vice-prefeito, enfim, administradores públicos de Wuhan, exatamente por haver escondido a dramaticidade, né, as dimensões do coronavírus. A seguir aqui era a drástica de movimento no aeroporto de Brasília. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. A preocupação nessa crise não é só com a saúde, mas também com a economia. O setor aéreo, por exemplo, vem sentido e muito. Pelo menos 70% dos voos cancelados e o medo cada vez mais crescente de demissões em massa. No aeroporto de JK, o movimento já é bem menor. No saguão, pouco movimento de passageiros, mas ainda havia pessoas dispostas a enfrentar as horas dentro do avião para curtir um descanso. Nenhum momento pensou em cancelar uma viagem por conta da situação? Não, por causa dos custos, né, que a gente já vem se programando há um ano para ir, então minhas viagens elas são todas agendadas. Só se precavendo mesmo, tomando aqueles cuidados que a gente já sabe que é necessário, e como todos passaram por uma bateria de exame, está todo mundo saudável, é isso aí.
A redução no número de pessoas também foi sentida no desembarque. Eram poucas as que saíam pelo portão. E aquelas que chegaram à capital disseram que o voo veio com um número reduzido de passageiros. Veio muito lugar vazio. A passageira disse ainda que não viu ninguém ser abordado para verificar se apresentava sintomas ou não de coronavírus, como manda o protocolo. Quando passou aqui, passou por algum tipo de medição de temperatura? Teve algum tipo de... Nada. Saiu do avião, não teve... Ninguém abordou você? Ninguém. Não vi fazer isso com ninguém. De medir temperatura, de perguntar como está se sentindo, se está sentindo alguma coisa. Não vi isso fazer com ninguém. A pandemia do coronavírus afetou principalmente os voos internacionais. O número de viajantes que desembarcaram nesta quinta-feira foi bem menor do que o normal, já que vários voos internacionais foram cancelados. Algumas empresas só irão voltar à normalidade, tanto para embarque quanto para desembarque, em junho. E ao contrário do que alguns passageiros disseram na reportagem, a Inframérica disse que a ação dos bombeiros começou ontem. Também questionamos o Corpo de Bombeiros, mas até agora não recebemos resposta. E, olha, o Tribunal de Justiça determinou o isolamento dos idosos em presídios do Distrito Federal. A medida vale também para os presos que estão no regime semiaberto e trabalham fora da penitenciária. Lembrando que as visitas dos presídios continuam suspensas pelo menos até o dia 27 de março. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto com a gente para mandar sugestão, mandar o que acontece na sua região. É o nosso WhatsApp, o Band Cidade. Aqui, anote aí, 99976-9204, está aparecendo aqui para você. E o Band Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui.